Bom, vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus, capítulo 2, do Evangelho de João, capítulo 2, versos 13 a 25. Diz assim a palavra: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, um tipo de chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse templo, destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém? Eu quero trabalhar o tema: a tua fé não pode ser baseada em sinais. Deixa eu explicar esse texto, porque senão você talvez não tenha tanto conhecimento bíblico, e a minha missão é, como eu disse, deixar esse texto como você possa compreender. Jesus sobe para Jerusalém, que era a capital, onde estava havendo a festa da Páscoa, e no templo eram sacrificados animais. E os animais a pessoa tinha que oferecer em holocausto, ou seja, matar os animais pelo pecado da sua família ou de sua vida. Não é aqui, minha missão fica dando muitos detalhes disso. O que o judeu percebeu? Cara, eu crio um curral perto do templo, e eu vendo boi, vendo a ovelha, vendo a pombinha. Sei lá, vamos fazer você não precisa trazer não, o que diz a palavra, que eu deveria escolher o melhor. Não, vem aqui e compra de mim, compra fácil, eu te faço barato, talvez tivesse mais que um, talvez um vendesse o boi a 20, o outro vendesse a 19, na verdade eles estavam comercializando o sacrifício, o animal que seria sacrificado. Jesus, vendo aquilo, toma uma decisão, pega um chicote e começa a dar neles, e vira a mesa dos cambistas, das pessoas que recebiam para isso. Quer dizer, ele provocou um alvoroço todo dentro do esquema de grana dos caras. Ele provoca isso. E por que eu quis trazer esse texto? Porque preciso desmistificar a ideia de um Jesus quase letárgico, que pouco faz, só fala, faz milagre. Não, Jesus lutou contra o sistema religioso da época. E aí as pessoas que ganhavam, que viu o seu lucro se esvair, perder, mas por que sinal você faz para poder fazer isso? Você vem aqui, fala que é mestre, fala que é isso, me mostra o sinal. Ele falou: cara, eu vou te falar, o templo vai ser destruído em 3 dias, em 3 dias eu reconstruo ele. As pessoas olhou para aquele lugar grande e falou assim: olha, como você vai fazer isso? Demorou 46 anos, aquele templo já havia sido destruído,
Antes daquele templo havia sido um outro que fora destruído, e depois os judeus reconstruíram o templo, e demorou 46 anos para a reconstrução do templo, e Jesus disse que era 3 dias. E aí as pessoas não sabiam, mas ele estava falando dele, que ele seria morto numa sexta, 3 dias depois, sexta, sábado e domingo, ele ressuscitaria. Ele já está falando do seu tempo. Depois eu quero explicar um pouco melhor. Bom, ele começa falando com as autoridades, depois ele chega no povo. A palavra diz que o povo, vendo os sinais que eles faziam, se para as autoridades ele não mostrou sinais, para o povo ele mostrou sinal. E o povo, vendo os sinais que ele fazia, começaram a crer na sua autoridade, ou crer no seu nome. Mas a palavra diz que Jesus, a estes que criam somente nos sinais, Deus não se mostrava, não se apresentava, não permitia intimidade. Jesus simplesmente falou: deixa esse povo de lado, eles estão querendo sinais. E aí, é sobre isso que eu queria tratar. Por que quis tratar disso hoje? Passado 2000 anos, olha para mim por favor, acontece a mesma coisa, a natureza do homem continua a mesma. Há pessoas que fazem negócios com a igreja, fazem da igreja o seu negócio. Há verdadeiros donos de igreja, pessoas que são donas da igreja. Acredita que há pessoas que a igreja está no nome dela? Tudo bem que para constituir uma igreja eu preciso constituir com o nome, eu tenho que ter tem que ter os documentos, mas ela faz daquilo dela, passa para o filho, que passa para o neto, que passa, e se ele não gosta, ele muda, ele põe o nome dele, ele põe a foto dele na frente da igreja, a igreja de Jesus, mas também é do fulano de tal, aqui a igreja é desse, a foto dele lá é para dizer, está vendo, essa é a minha, aquela que não tem a foto não é a minha, que a minha tem minha foto. É assim que hoje isso é feito. Você acha normal? Nós já acostumamos com isso, Buiu. Só que não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal pessoas ficarem ricas, milionárias, porque fundaram a igreja. Não é normal. Jesus se indignou a isso. Agora eu pergunto a você, se para a autoridade hoje é a mesma coisa, e você acha que algumas autoridades, nem todas, né? Que seriam, algumas igrejas são muito sérias, mas e o povo? O povo quer sinal também, meu amor. Não mudou. 2000 anos depois não mudou. As autoridades querem fazer negócios e o povo quer sinal. Ele quer, quanto mais sinal, mais poder, mais isso, mais aquilo, mais a pessoa acha que funciona. Wagner, está funcionando a transmissão normal, né? Mas ela acha que aquilo é o lugar certo, que, enfim. E só que o texto diz que, então, a hora que eu estiver pregando, eu queria confrontar esse sistema de coisas. Para as autoridades, eu acredito que aqui entre nós, esse texto se aplica mais para mim e para alguns pastores. Será que eu não estou fazendo barganha, não estou fazendo negócio com a igreja? Será que eu não estou me dando bem? Então isso serve para mim. Porém, o texto onde perde sinais, aí se aplica a mim e também aplica-se a você. Eu não posso cometer esse erro sob pena de chegar diante de Deus e não ser aprovado. Letícia, Mateus 7 fala assim: muitos no último dia, no dia que eu tiver um encontro, cada um de nós, eu e você, nós vamos ter um encontro pessoal com Deus, está na Bíblia isso. E nesse dia ter um encontro pessoal, alguns ouvirão: você para cá, e aí eu vou reclamar: como para cá? Para cá é o inferno. Não, mas no teu nome eu não expulsei demônios, no teu nome eu não fiz muitos milagres, no teu nome eu não curei enfermos. Está em Mateus capítulo 7 isso. E Jesus vai dizer: mas eu não te conheço. Você fez tudo isso, fez os tais sinais,
quis os tais sinais, mas eu não te conheço. Você já imaginou nós chegarmos lá e ouvir isso de Jesus? Ele já deixou relatado que pode acontecer isso. Então hoje, quando eu estiver pregando, eu preciso da sua atenção, porque nós não podemos errar. Eu posso errar em algumas coisas aqui na terra e custar a minha vida aqui, mas se eu errar em algumas coisas espirituais, vai custar a minha vida eterna, e eu preciso de uma atenção máxima. 2000 anos depois, ainda há pessoas que querem sinais, e 2000 anos depois, a mesma coisa, há pessoas fazendo negócios com a igreja do Senhor. Eu preciso então da sua atenção. Vamos lá, vamos pregar. Olha o verso 23, por favor, aí vai ficar mais fácil. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Agora eu vou confrontar você. Talvez você fique triste comigo. Se você ficar, eu até prefiro que você fique do que sair achando, não, estou no Disneyland. Não, você não está não, você está ouvindo a palavra, e é a palavra que mudará a tua vida. Se no verso 16, Jesus repreende as autoridades, no verso 23 ele diz o seguinte: há pessoas que não me querem, querem os meus sinais, elas querem aquilo que eu posso dar, e não é dar só de dinheiro, é sinais. Elas estão com Jesus enquanto isso for vantajoso, enquanto isso for bom. Vamos pôr hoje na prática, no dia a dia. Olha, quem que quer sinal? É alguém que quer que Jesus faça por ele. Eu quero que Jesus faça por mim. Hoje há pastores, eu vou falar assim abertamente, rasgadamente, que descobriram que há pessoas que querem que Deus faça por ele, que faz um meio de campo. Há pastores que colocam assim no Facebook: estou indo para o monte orar, 3 da madrugada, quem quer que eu ore? Põe um nome aí. Não, põe o meu, Ivair. Estou entrando no jejum de 16 dias, quem quer que ao terminar o jejum eu ore? Quem quer? Não, põe o meu, faz por mim aí. Irmãos, ir para o monte orar às 3 horas da manhã é muito, muito, muito bom, desde que vá você. Não terceirize isso não. Você não precisa mais, já não há mais véu entre você e Cristo. Você pode chegar diante de Deus. Se eu for novinho na fé, se é o primeiro ano, sei lá, 6 meses, a gente chega meio tipo, né? Não, você ora por mim, pastor? Não, normal, querido, beleza, normal. O problema é que os anos vão passando e eu preciso de sinais. Não, mas você não conhece. O pastor Totonho, quando ora, meu irmão, é fogo, Márcio, é fogo, repependo o negócio, Márcio. É o que o povo queria de Jesus. Manda sinal aí, Jesus. Vamos logo, cara. Ele chegou, chicote, pá. No outro, ele estava fazendo sinais e o povo falou: esse é o cara, é ninja, cara, esse é o ninja da galáxia, esse é o cara. Só que Jesus, olhando aquilo, falou: olha o que ele diz no verso 24: mas o próprio Jesus não se confiava a ele. Vai passar a vida inteira pedindo para o pastor orar no monte, vai passar a vida inteira pedindo para alguém jejuar por ele. Vai, porque Jesus não se confia em uma pessoa dessa. Não se confia, meu amado. Não se confia. Você quer o quê? Evangelho é mudança. Eu entro de um jeito, ele me recebe de um jeito, e Jesus trabalha em mim, e eu fico de outro jeito.
Minha formação toda foi de comércio, venda. Minha vida fora da igreja, sempre fui vendedor. Vendedor tem técnicas de venda. Quem já foi ou sabe o que eu estou te falando. Tem técnicas. Pessoas hoje, sabendo que pessoas querem sinais, elas buscam oferecer sinais. Quando Jesus foi indagado mais uma vez, mostra um sinal para nós, teve um outro, Mateus, acho que, não lembro, Mateus, ele fala o seguinte: o único sinal que eu te dou é de arrependimento, se arrependa, é o sinal de Jonas, cria vergonha na tua cara e muda, se arrepende, cara, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende, cara, não é muito. Aí você vai falar assim: pastor, mas qual é o problema de eu querer sinais? O problema é que o sinal te afasta da cruz. O sinal é aquele que mostra o que Jesus te dá, e a cruz mostra o que Jesus já te deu, a maior de todas as dádivas, o maior de todos os privilégios, a maior de todas as bênçãos. Você é salvo. O resto, meu amado, o que está muito alto, né? É esse aqui? Pelo jeito né? Voltou. Sabe quem quer sinais? Quem quer sinais, cobra de Deus que sua vida mude, mas não quer mudar. Você acha mesmo, depois de quase 20 anos, eu de fato tive minha vida transformada por Deus. De fato eu tive a minha vida transformada. Mas você acha que Deus fez isso como um passe de mágica, ou primeiro Ele me mudou, e está mudando, para depois dessa mudança implicar que as minhas atitudes façam o restante? As pessoas veem Jesus em mim. Por que o pastor está falando com cuidado com você, meu amado? Essa pregação, ela não dá ibope, ela não é muito boa, porque é alguma coisa que eu tenho que fazer, é você que tem que fazer. Lembra do tema da mensagem? Tua fé não pode ser baseada em sinais. Tua fé, ela tem que ser calcada na cruz, no que Ele fez, que você é propriedade, eu sou comprado por Deus. Se eu ver sinal, se eu não ver sinais, também porque é pela fé, a fé que Ele produziu em meu coração. Você precisa tomar consciência e parar que alguém, esperar que um pastor faça, uma denominação faça, ou alguém faça aquilo que o Evangelho faz em você, e depois através de você. Olha também, por favor, olha o verso de número 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Agora aqui é importante você entender isso. Ninguém nessa sala aqui está isento dessa frase. Ninguém. Nós somos todos humanos, e Jesus conhece a natureza da raça. Nós, como seres humanos, queremos o mais fácil, queremos aquilo que não dê trabalho, queremos o mais rápido,
E, portanto, se for mais rápido, a maioria das vezes não é eu que fiz, alguém fez. Então, se eu quero uma pizza pronta, alguém fez a massa, alguém pôs todos os temperos, e alguém assou, eu fui lá e peguei ela pronta. E agora, lógico, se eu tiver que amassar a massa, fazer tudo aquilo, vai dar muito mais trabalho. Quando ele coloca nesse verso 25, por favor, você que ainda pede sinais, é que essa natureza humana sua ainda não foi transformada, porque há pessoas que de fato Jesus tinha intimidade, há pessoas que Jesus deixava que se colocasse no peito dele, há pessoas que Jesus deixava que se lançasse aos seus pés, enxugava seus pés com os seus cabelos. Não é todo mundo que Jesus não se confiava. Não, eu quero hoje elevar o teu nível de evangelho. Nós precisamos parar de ser agora aquela coisa. Olha, eu vou falar algo que eu até coloquei. Wagner estava conversando com o pastor Paulo essa semana, e aí o Wagner falou o seguinte: não sei quem, não sei como, disse para ele: rapaz, eu prefiro o culto de manhã é melhor, porque aí eu já me livro. Então, na cabeça daquela pessoa, vir na igreja é como se fosse uma sentença. Então eu já venho logo de manhã, resolvo essa, não foi isso que vocês estavam conversando? Eu venho de manhã, já resolvo, fico a tarde toda livre. Você acha que alguém que venha numa igreja com essa missão, de fato vai encontrar Jesus? Você acha que a adoração é isso? É coisa para se resolver, para passar a semana melhor, para ter uma paz de consciência? Amados, adoração é outra coisa. Se eu vim de manhã, se eu venho à tarde, não faz diferença, mas eu venho para adorar. De repente, para mim, é mais fácil vir de manhã, não é problema, mas não porque eu me livro, fico livre dessa situação, não, é porque eu moro perto, porque eu já costumo acordar cedo, é porque para mim é mais prático, ou essa ou outra situação, ou porque à noite eu não posso, aí tudo bem, mas a pessoa que encara dessa maneira, o que é a natureza dessa pessoa? O que ela quer? O que ele quer? Entenda algo. A pessoa que ainda está nessa natureza e que quer sinais e vive o agora fala tão alto nela ou para ela, que às vezes ela, eu vou fazer uma conta, será que os sinais, mas eu acho que eu posso aproveitar o hoje, eu posso aproveitar o agora, os sinais ainda talvez demorem uns dias, vou fazer o já, eu vou aproveitar o agora. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que o pastor trouxe todo isso? Você acha que em momentos como esse, em que parece haver uma sentença de morte sobre cada um de nós, infelizmente é a sensação que muitos têm. Será que eu amanheci bem? Será que esse Covid vai levar alguém da minha família? De fato, Deus é Deus, somente Deus sabe esse dia, sabe essa hora. Mas agora há uma sentença, eu posso até estar vivo, mas se o que eu quero do Evangelho é sinais, se eu quero, o que eu quero é sinais, e a gente tem que tomar cuidado, porque aí às vezes a impressão que nos dá é que eu estou livre. Não, eu estou bem, eu estou tranquilo. Porque as pessoas que queriam sinais estavam procurando Jesus. Estavam procurando. Queriam. Mas queriam por quê? As pessoas que querem sinal, elas são capazes, você não vai acreditar, de dizer para Deus: se o Senhor me der, eu vou daqui a tal cidade a pé, se o Senhor me der. Imagine a cena. As pessoas achavam que conhecia Jesus. As pessoas achavam que seguia Jesus. As pessoas achavam que estavam dentro do Evangelho. Mas o que o texto diz, que
todas essas pessoas não estavam de fato impactando Jesus. Essa é a minha preocupação, porque às vezes você me ouve falar, você fica até chateado, acho que esse texto não é para mim. Mas essas pessoas não sabiam que aquilo que elas faziam, do tipo terceirizar a oração, terceirizar não sei o quê, isso, aquilo, outro, entristecia o mestre a ponto de ele não se confiar a elas. Agora, como que eu posso saber? Como eu posso saber, Rosa? Eu tenho um jeito de saber. Jesus tem mudado a minha vida? A minha vida está sendo transformada? Eu estou mudando como pessoa? Eu tenho relacionamento e intimidade com Deus? Porque se eu não tiver relacionamento e intimidade com Deus, é porque as minhas atitudes, o fato de eu estar buscando sinais, afastam Jesus de mim. Se eu tenho relacionamento com Deus, se é Jesus que enxuga as minhas lágrimas, se é a Ele que eu busco quando as coisas estão bem, se é a Ele que eu busco quando as coisas não estão bem, então de fato há o relacionamento, há a intimidade. Mas nesse verso 24, as pessoas não se percebiam do seguinte: cara, por que a minha vida não muda? Tudo bem, multiplicou o pão, eu comi pão. Tudo bem, multiplicou os peixes, eu comi peixe. Tudo bem, eu estava cego e enxerguei, mas minha vida não muda. Não está mudando. Eu vi sinais, de fato eu vi sinais. Mas por que a minha vida não muda? É porque os sinais foram a única coisa que você quis de Jesus. Você não quis relacionamento. É nisso que eu me apego. Agora, essa sentença e essa situação você vai ter que avaliar. É você com o seu relacionamento com Deus. Se você é novo na fé, se você está chegando aqui agora, se você veio de uma outra religião que imaginava que fazendo os teus sacrifícios, os teus esforços, você impactaria o coração de Deus, amado, você quer impactar o coração de Deus? Seja grato por tudo que Ele te faz. Seja grato quando Ele te faz, quando Ele não te faz, seja grato. Abra a tua boca para agradecer por estar respirando, por estar vivo. Abra a tua boca e você vai impactar o coração de Deus. Pastor, mas e aí? Você me traz um texto desse, pesado desse? Será que eu sou esse? Será que eu não sou? Mas calma. Calma, que aqui nesse texto há algo que eu queria revelar por último. Olha o verso 18. E isso daqui que é o mais teológico, que eu preciso da sua atenção. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isso, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Olha agora para mim, por favor. Sabe qual que é a esperança que eu quero lhe dar e a esperança que eu tenho? É que você compreenda que há 2000 anos atrás, aquela morte, sepultamento e ressurreição inauguram uma era. Nós estamos vivendo numa fase, numa era, a era da graça. Hoje nós vivemos sobre esse prisma, a graça. Quer ver mais? Ele não estava mesmo falando do templo dos judeus, porque aquele templo não mais seria o lugar que Deus habita. Deus habita em mim. Deus habita em você. Ele não habita no pastor que você está pedindo oração apenas. Ele habita em você, ou deveria, ou quer habitar em você. Sabe qual que é a melhor coisa que eu quero te dar agora?
é que mesmo que você ainda ou até agora buscasse sinais, o que você queria de fato é alguma coisa que pudesse mudar a tua vida. Eu lhe falo que Deus quer oferecer algo. Ele quer mais do que mudar a tua vida. Ele quer mudar você. E Ele vai mudar você quando você entender que esse santuário que Ele inaugurou há 2000 anos atrás, quando Ele ressuscita e Ele vem com aquele corpo glorificado, Ele começa a igreja. Esse santuário sou eu. Esse santuário é você. Eu tenho Jesus aonde você tem Jesus, aonde quer que você esteja, porque é Ele que te dirige. Jesus é quem de fato, se você está preocupado hoje com as tuas finanças, com o que vai acontecer, eu também estou, mas eu tenho um dono, eu tenho que descansar nele, porque é Ele quem me protege, é Ele quem guarda. Pastor, mas tanta coisa acontecendo com gente crente, nada que esteja acontecendo com um filho ou uma filha de Deus está fora do controle de Jesus. Jesus está no controle de tudo. O que para nós é tristeza agora, como a morte de alguns, no céu há alegria. É o que a palavra diz. O filho voltou de fato, a filha voltou de fato para o pai, para a sua verdadeira morada. Então, o que eu quis trazer essa parte no final? Os judeus jamais compreenderam que Jesus não estava falando de templo, Ele estava falando dele. E agora, esse texto que eu quero deixar a você, por mais que hoje você olhe e fale, cara, eu não tenho relacionamento com Deus, eu acabo chegando à conclusão de que na verdade a minha relação, eu mal oro, eu oro muito pouco, eu nem sei o que é jejum, nem sei o que é jejuar. Talvez você olhando agora, mas você quer ver o mais importante? Nós estamos vivendo na época que se você tomar uma decisão agora, nesse momento, se para aqueles caras Jesus como homem não se revelou, agora Ele, como o Senhor da sua igreja, Ele se revela. Por isso que Ele está chegando para mim, para você, através da minha vida, e dizendo, vamos mudar isso? Vamos mudar a minha relação com você? Vamos mudar o jeito que você enxerga o Evangelho? Vamos fazer esse Evangelho na tua vida ser mais profundo? Vamos parar de pedir que eu te dê coisas e vamos só falar, bater um papo com Jesus, bater um papo, dizer das suas dificuldades, de como você tem dificuldade. Pastor, vamos nos posicionar, que nós temos 15 minutos, hoje nós temos que terminar dentro do horário. Das suas dificuldades, inclusive de vencer o pecado. Amados, quem nessa noite que me vê ou ouve ou está aqui, mesmo que a sua vida, você olha e fala, cara, eu sou esse cara, eu quero as coisas que, se não der, eu não quero, mas hoje, agora, ainda há oportunidade, porque Ele disse nesse mesmo texto, em 3 dias eu vou reconstruir, e Ele reconstrói e constrói uma igreja, Ele começa uma igreja, e agora, eu e você podemos ser o templo, sem pagar nada, irmão. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada, você só precisa querer, você só precisa desejar, você só precisa mudar, sabe, Senhor, antes, não quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero que o Senhor mude a mim. Muda a mim como pessoa, muda a minha pessoa, Senhor, muda o meu jeito, muda a minha maneira, faça com que eu compreenda. Não está dando certo não, pastor? Faça com que eu compreenda de fato o que é se entregar para Deus. Há pessoas que estão vivendo um momento tão difícil, e tudo que ela tem que pedir agora não é sinal, ela só precisa dos cuidados de Deus. Pede a Deus os seus cuidados, pede a Deus que cuide de você, pede a Deus que mude a sua vida, pede a Deus que dê disposição para você acordar 3 horas da manhã, para você nunca mais
precisar participar de campanha, você que está me assistindo, está me vendo, pede a Deus para Deus dar disposição para você se ajoelhar diante do Senhor como filho, como filha do Senhor, e dizer: Senhor, antes de fazer por mim, faça mesmo em mim, porque se o Senhor fizer por mim do jeito que eu sou hoje, eu vou acabar metendo o pé pelas mãos. Enquanto louvamos, peço que você incline sua cabeça, ore ao Senhor. Aleluia.